Imagine um lugar onde a perfeição reinava. Um jardim de beleza indescritível, onde a vida fluía em completa harmonia. Onde a presença de Deus era uma brisa suave e a humanidade vivia em paz consigo mesma e com toda a criação. Parece um sonho, não é? Mas o que aconteceria se essa perfeição fosse posta à prova? Se uma única escolha pudesse desvendar um futuro de consequências inimagináveis? O que a história de Adão e Eva, da serpente e do fruto proibido realmente nos ensina sobre a natureza humana, a tentação e o preço da desobediência? Prepare-se para mergulhar em uma das narrativas mais impactantes de todos os tempos. Uma história que explica não apenas a origem do sofrimento e da morte, mas também as raízes mais profundas de nossos próprios conflitos e desejos. Afinal, o que perdemos naquele Éden? E como essa antiga queda continua moldando quem somos hoje? Fique conosco e descubra as verdades atemporais de O Éden Perdido. Uma jornada que vai muito além das páginas da Bíblia, revelando o que a queda significa para a sua vida hoje. Você está pronto para decifrar esse mistério? No alvorecer dos tempos, Gênesis nos apresenta uma visão de beleza inimaginável. O Jardim do Éden. Um lugar de perfeição onde a vida florescia sem dor, sem carência. Ali, a natureza e todas as suas criaturas coexistiam em um equilíbrio sublime, uma sinfonia de existência criada pela mão divina. Adão e Eva, moldados à imagem de Deus, viviam em comunhão íntima e ininterrupta com o Criador. Eles caminhavam com Deus na brisa do dia, numa relação de total transparência e inocência. Tudo era bom, muito bom. Era a utopia realizada, o projeto original de Deus para a humanidade, um lugar de dependência amorosa e provisão completa. Em meio à abundância ilimitada do Éden, Deus estabeleceu uma única proibição. Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa não era uma restrição arbitrária, mas um ponto de distinção crucial, um teste da confiança e da obediência de Adão e Eva. Era um lembrete constante de que eles eram criaturas e Deus era o Criador. Essa proibição marcava o limite entre a dependência amorosa e a busca por autonomia absoluta. Era uma oportunidade para a humanidade escolher a obediência, não por medo, mas por amor e reconhecimento da sabedoria de Deus. Então, a harmonia foi ameaçada. Gênesis nos introduz a figura da serpente, descrita como mais astuta que todos os animais. Essa criatura, muitas vezes interpretada como uma representação do próprio mal, não atacou com força bruta, mas com sutileza e engano. Ela não negou a existência de Deus ou de sua ordem, mas questionou sua bondade e suas intenções. É assim que Deus disse: "Não comereis de toda a árvore do jardim?" A dúvida foi plantada. A serpente distorceu a palavra de Deus, minimizando a proibição e maximizando os supostos benefícios da desobediência. A serpente se concentrou em Eva e o diálogo se desenrolou. Eva, em vez de se afastar, entrou na conversa, adicionando e omitindo partes da ordem original de Deus. A dúvida se aprofundou. A serpente então proferiu a mentira central: "Certamente não morrereis." Com essa afirmação, ela atacou diretamente a veracidade e a autoridade de Deus. A promessa era tentadora: ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Essa ideia de independência radical seduziu Eva. Ela viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. A razão foi obscurecida pelo desejo. No exato momento em que comeram do fruto proibido, a inocência desapareceu. Abriram-se então os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Não era uma nudez física que causava vergonha, mas uma nudez existencial, a exposição de suas almas antes cobertas pela glória e pureza de Deus. Eles sentiram vergonha, culpa e, pela primeira vez, medo. Ao ouvir a voz de Deus no jardim, eles se esconderam entre as árvores. Aquele que antes era a fonte de sua vida e alegria, agora era percebido como uma ameaça. A comunhão foi quebrada. A transparência foi substituída pelo disfarce. Deus, em sua infinita sabedoria, não os abandonou, mas os confrontou. Onde estás? Essa não era uma pergunta sobre localização, mas sobre condição e relacionamento. Adão respondeu com medo e justificativa: "Ouvi a tua voz no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me." Deus então indagou: "Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses?" A resposta de Adão foi imediata e reveladora: "A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e comi." E Eva, por sua vez, acusou a serpente:
A serpente me enganou, e eu comi. A responsabilidade foi desviada, a culpa foi transferida. Em vez de arrependimento, houve recriminação. A desobediência trouxe consigo um conjunto de consequências severas, proferidas por Deus. A serpente foi amaldiçoada. Para a mulher, o sofrimento seria multiplicado na gravidez e no parto. Para o homem, a terra seria amaldiçoada por sua causa, e ele teria que trabalhar com suor e fadiga para tirar seu sustento dela, até retornar ao pó. A morte física foi estabelecida como o fim da existência terrena, um retorno ao pó de onde veio. Essas sentenças não eram apenas punições, mas o desdobramento natural da escolha humana de se afastar da vida e da ordem divinas. Para evitar que Adão e Eva comessem também da árvore da vida e vivessem eternamente em seu estado de pecado, Deus os expulsou do jardim do Éden. Querubins foram postos com uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Essa expulsão foi um ato de misericórdia e justiça. O Éden não era mais um lugar de habitação para a humanidade em seu estado caído. A saída do jardim simboliza a perda do paraíso, o fim da comunhão direta e sem impedimentos com Deus. A humanidade estava agora separada de sua fonte de vida e beleza, destinada a viver em um mundo de trabalho árduo, sofrimento e, eventualmente, morte. A história da queda não termina no Éden. Ela se desdobra rapidamente com as gerações seguintes, revelando a profundidade do impacto do pecado. A narrativa de Caim e Abel é o primeiro e trágico exemplo. Caim, tomado pela inveja e pelo ciúme de seu irmão, desconsiderou o aviso de Deus e cometeu o primeiro assassinato. Essa história ilustra como o pecado, uma vez entrado no mundo, não permanece estático. Ele se reproduz e se intensifica, levando à violência, injustiça e morte. A descendência humana, marcada pela queda, carregava em si a inclinação ao mal. A história do Éden, da tentação e da queda transcende o tempo e a cultura. Ela nos oferece lições atemporais sobre a natureza humana, a liberdade de escolha, as consequências de nossas ações e a realidade do bem e do mal. Ela explica a origem do sofrimento, da morte e da inclinação humana para o pecado. No entanto, mesmo na condenação, Gênesis insinua uma esperança. A promessa de que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente aponta para uma futura redenção. O Éden perdido nos lembra que, embora tenhamos nos afastado da perfeição original, a busca pela reconciliação continua.